Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a 30ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Compõe o quórum, auditor Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 29, de 12 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, comunicar o sobrestamento nos protocolos 844-958-2014, 752-367-2013, 824-412-2013, 982-382-2014, 393-860-2015, 140-784-2015 e 201-917-2014, todos junto à diretoria de controle de atos pessoal, e tratam todos de admissões complementares que pendem ainda de julgamento o processo principal. Devidamente anotado. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi sobrestamento na diretoria de contas municipais do protocolo 14.14.1906, haja vista incidente de constitucionalidade referente ao artigo 5º da Lei Federal 10.028, e na diretoria de controles de atos de pessoal, em função do pré-julgado 99891914, as admissões de pessoal 43031811, 46855012. E em função do questionamento acerca do decreto estadual 777410, os seguintes atos de inativação: 61373011, 35445011, 55877211, 30655612, 500-49911, 5637812, 686-89411, 31078212, 55914011, 28269611, 14108512, 27777413, 30263112, 72120412, 40309513, 4769613, 2052613, 608475512, 74084913 e 6868811. Obrigado. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar também sobrestamentos na diretoria de controle de atos de pessoal, de admissões de pessoal complementares, processo 548-85214, 284-55715, 743-3715, 647-72112, 862-27412, 228-99012, 102-379114, talvez esteja um algarismo a mais, 339-78515, 562-76213, 348-93815, 454-92415, 320-01415, 112-114914, ainda admissões complementares, 232-35914, 583-47613, 697-35412, 559-97212, 775-6512, 669-85013, 358-02015, 644-95513, 845-98112, 734-64012, 366-34015, 230-18213,
573, não, esse é uma revisão, são esses de admissão. Em relação a sobrestamentos, aguardando o julgamento de tomada de contas relativa ao decreto 7.774/2010, os sobrestamentos dos processos 2002412, 367-72213, 451-50213, 450-15813, 100-13312, 109-59613, 532-04512, 562-88511, 354-63811, 452-51312, 305-70013, 119-34912, 188-68512, 364-05713, 625-58511, 634-87512 e 358-27711. E aqui apenas um último de revisão de proventos, aguardando decisão do ato de inativação, 573-91813. Era isso, senhor presidente, obrigado. Anotações feitas. Também estou sobrestando na DICAP 717-294-13, 720-597-13. Palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes da segunda Câmara, tenho na pauta o protocolo 610-460-2010, Câmara Municipal de Céu Azul, tomada de conta ordinária, que eu solicito adiamento. Também solicito adiamento no pressão de contas e transferência 842-202-12 de Pato Branco. Adiado. Tenho processos do Lot City, 864-897-2012, município de Maringá, 354-30-2013, município de Santo Antônio da Platina, 419-44-2013, município de Roncador, 108-646-2013, município de Pranchita, 109-391-2013, município de Cornélio Procópio, em todos pela regularidade com recomendação, também nos protocolos 127-543-2013, município de Jacarezinho, 188-825-2013, Secretaria de Estado de Educação, 131-613-2013, município de Cascavel, 133-144-2013, município de Palmeira. Aí todos nesses pela regularidade com recomendação, senhor presidente. Pela aprovação. Aí tem o protocolo 126-598-2013, Secretaria de Estado de Educação, e 135-155-2013 também, Secretaria de Estado de Educação. Este aqui é um lote quase City. O que difere é que, além das recomendações dos demais, nós temos aqui também recomendações em relação à gestão do programa de transporte escolar, conforme o parecer ministerial, com as recomendações e determinações que já são objeto de várias decisões desta Câmara. Então, em ambos, pela regularidade com recomendações e determinações. Pela aprovação. Na sequência, tem outros processos do Lot City, 135.937-2013, município de Japurá, 152.050-2013, município de Jacarezinho, 153.390-2013, município de Realeza, 288.342-2013, município de Medianeira, 357.474-2013, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, 406.680-2013, município de Campo Mourão, 410.199-2013, município de Ponta Grossa, 417.843-2013, município de Piraquara, 771.833-2013, município de Ponta Grossa, 751.850-2013, também município de Ponta Grossa, 886.762-2013, município de Maringá, 152.932-2014, município de Cambé, 153.980-2014, município de Piraí do Sul, 162.679-2014, município de Itapejara do Oeste, todos Lot City regularidade com recomendação. Regular.
Eu tenho o ato de inativação 212.800/2013, oriundo do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na qual a Diretoria de Controle de Atos do Pessoal e Ministério Público manifestam pelo encerramento e arquivamento em função da existência de 3 expedientes com o mesmo objeto, conforme apontado pela DICAP no parecer 7832/2015, e essa é a proposta pelo encerramento e arquivamento. Aprovado. Tenho prestação de contas anual 188.658/2013, Câmara Municipal de Rio Branco do Ivaí, interessado Valdir Correia Moraes, exercício de 2012. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas, tendo em vista uma série de anomalias apontadas no primeiro contraditório, na primeira análise, foi para contraditório, após a conclusão em segunda instrução, entendeu-se o tribunal pela nulidade do processo em função de ofensa ao devido processo legal. Foram feitos novos contraditórios, novas manifestações em terceiro exame da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela irregularidade das contas. Novamente outro contraditório, pela 4ª vez foi emitido um opinativo da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas pela irregularidade. Faço no voto, senhor presidente e demais integrantes, uma análise item por item, na qual a instrução entendeu regularizado a questão do não encaminhamento do balanço patrimonial, aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias, várias dessas irregularidades, senhor presidente, justiça ser fáceis ao parecer da DCM, a defesa, mesmo anulado o processo, ela não apresenta dados consistentes, outros nem mencionam, mas mesmo assim, no caso do aumento de despesa pessoal, a DCM consultou o SIM e verificou que não houve reajuste posterior a 5 de julho. Em relação à reposição salarial acima da inflação, também considera regularizado, apesar da deficiência na defesa. Ficou pendente, porém, ficaram pendentes 2 irregularidades. Uma, falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. Eu já tenho uma posição muito clara em relação a isso, independente da previsão de municípios com menos ou mais de 50 mil habitantes. Entendo que existem outras normas que devem ser atendidas, não só aquelas normas da LRF e sua alteração, mas também a Lei de Acesso à Informação e normas do Tribunal. Então, aqui ainda falta essa transparência, e reforço ainda na minha motivação da decisão, de que, passados 2 anos do primeiro apontamento da irregularidade, da falta de transparência das informações no site da Câmara, acho que a Câmara é isso, não houve nenhuma alteração, muito pelo contrário, continua com a mesma situação. E outra, ausência de encaminhamento de atos de atualização de subsídios e agentes políticos dos servidores. Então, na realidade, não foram juntados, em defesa foram juntados um projeto de resolução, não é nem resolução, de uma forma totalmente ilegível e ininteligível. Por isso que a Diretoria de Contas Municipais mantém a irregularidade, também o Ministério Público, e esta é a proposta de voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas do senhor Valdir Correia Moraes, exercício 2012, na gestão da Câmara de Rio Branco do Ivaí, em função da falta de publicação das informações orçamentárias e financeiras e a não apresentação de ato adequado para fixação de remuneração e reajustes diferenciados para servidores, aplicando-se a multa do 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. Cláudio Canha. 87, parágrafo 4º, a linha G. Não, esse aqui é só da irregularidade das contas, só o parágrafo 4º. A parágrafo 4º. E do inciso 4º, a linha G? Não, esse eu não estou aplicando. Só o 87, parágrafo 4º. Vossa Excelência poderia esclarecer os motivos de não aplicação? Não, eu entendo aqui que é só a questão da irregularidade das contas já seria suficiente, já que não entendo que existem irregularidades, mas que também não são de natureza grave, de forma a aplicar mais uma multa. Então, essa é uma opção do relator. Se quiser apresentar um voto discordante. Porque o pré-julgado, que o conselheiro Fernando foi o relator do voto vencedor, que foi determinado nesse pré-julgado que a aplicação da multa é obrigatória.
quando não houver um texto legal específico para aquela infração, eu entendo que nós não podemos nos furtar a aplicação dessa multa. Então, são dois motivos. Dois motivos. Eu apenas divirjo parcialmente para aplicar a multa por 2 vezes a multa da 87.4G ao responsável. Está aprovado o voto do relator e eu anoto também acompanhando a aplicação das 2 multas. Vossa Excelência acompanha as 2 multas? As 2 multas, mas Sim, não, mantém o acordo. Não, só para poder lavrar o acordo, né? Perfeito. Então, por 2-1, 3 multas. Só na multa. Só na multa. E unanimidade na conclusão. Temos 272.105, 2014, Câmara Municipal de Nova Tebas, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Pedro Lourenço, proposta de voto, acompanha parecer da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade, senhor presidente. Regularidade. 277.921, 2014, Câmara Municipal de São Manuel do Paraná, exercício de 2013, interessado Fabiano Tavares Galindo. Eu vou tentar fazer um resumo bem rápido da prestação de contas, e se houver crescimento na discussão, tento apresentar. Mas é bem simples, na realidade, a última informação apresentada do SINAM refere-se ao mês de março de 2013. De lá para cá, nenhuma outra informação foi apresentada. Então, nós não temos nem elementos para julgar as contas, né? Porque falta uma série de informações. Por isso que o Ministério Público, acompanhando a Diretoria de Contas Municipais, manifesta pela irregularidade das contas. Neste caso, eu estou aplicando multa do artigo 87.3b por 10 vezes, em função de 10 módulos em atraso do exercício de 2013 que não foram encaminhados. E o artigo 87, parágrafo 4º, em razão da irregularidade das contas. E também encaminho a presidência para designação de equipe para auditoria e inspeção na Câmara Municipal de São Manuel do Paraná no período de 2013 a 2015. É o relatório resumido com a proposta de voto. Está em discussão. Senhor presidente. O auditor Cláudio Canha. Não seria melhor, então, sobrestar o processo enquanto a auditoria não é realizada? Não, eu acredito que aqui já tivemos várias oportunidades para a defesa. Inclusive, o próprio gestor informa que até julho de 2015 estariam cumpridas todas os encaminhamentos. Na realidade, não foi apresentado. Existem elementos de avaliação das contas, etc., dos dados que já tem, mas não todo o detalhamento em função desses módulos. Então, eu acredito que aí a irregularidade das contas é justamente pela falta de apresentação de informações. A gente vendo uma tomada de conta especial para tomar as contas, né, quando deixam de apresentar aqui, foram apresentadas as contas de 2013, mas sem a consolidação e a apresentação dos módulos. Vossa Excelência se manifesta contrário ou acompanha? Eu preliminarmente pelo sobrestamento. Vossa Excelência... Com a instalação do... Eu não tenho, porque as contas foram prestadas, né? O que falta é encaminhamento de informações essenciais. Está aprovado o voto do relator. E com relação às multas também, 10 vezes. Para não me deixar sozinho agora, né? Não. Está aprovado o voto de Vossa Excelência conforme trazido a plenária. Senhor presidente, no mérito eu acompanho o relator. Sim. Então, por unanimidade. 280.172, 2015, Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Venceslau Braz, responsável do senhor João Nasser de Melo Filho, exercício de 2013, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, após os contraditórios, consideram alguns atos regulares e outros irregulares, mantendo-se a regularidade. A divergência de saldo de qualquer classe ou grupos entre o balanço patrimonial e contabilidade e os dados do SINAM não foram sanadas, apresentadas as retificações. Muito pelo contrário, foi apresentado um balanço de 2014 e não de 2013 retificado e publicado. Então, mantém-se a irregularidade. A inconsistência de passivo atuarial foi regularizado, também regularizada a falta de regularidade previdenciária, também regularizada a posição da Secretaria de Políticas de Previdência Social em relação às aplicações financeiras, foram regularizadas. Ficou mantida também, porém, além do primeiro item, também a falta de credenciamento das instituições para aplicações de investimentos
de recurso do regime próprio de previdência. A diferença entre outros votos que já apresentei nesse caso é que as aplicações foram feitas em bancos tidos como oficiais e o processo de credenciamento estava em andamento. Aqui, nesse tópico, o interessado apenas alega, mas não apresenta nenhuma documentação de implementação do credenciamento ou de aplicações em bancos oficiais. Então, pela falta de comprovação, mantém-se a irregularidade. Em relação a funções técnicas de contabilidade realizadas em contrariedade ao pré-julgado 06, nesse caso eu afasto a irregularidade, porque nós tínhamos que foi exercido por um servidor em cargo comissionado e depois teve um concurso público. Só que se alega o concurso, se fala exatamente sobre isso, mas não foi apresentado nenhum processo a registro nessa Corte de Contas em relação aos servidores indicados. Então, eu considero regular, porque está demonstrado, mas determina a situação de tomada de conta extraordinária em relação ao município pelo não encaminhamento dos atos sujeitos a registro. E também, por último, o relatório do controle interno não foi encaminhado, foi encaminhado você não atende todos os requisitos previstos nos atos normativos desta Corte. Basicamente, foi juntado, tal qual o balanço, o de 2014, um relatório atestando a regularidade do exercício de 2014 e não 2013. Então, essas são as principais irregularidades que foram mantidas, qual adota esse relator, julgando-se irregular as contas do senhor João Lácio de Melo Filho, como presidente do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Venceslau Braz, aplicando-se multa prevista no 37.1b, em função do não encaminhamento do balanço patrimonial, e 87, parágrafo 4º, em função da irregularidade das contas, e com a instalação e tomada de conta extraordinária, em função do não encaminhamento de atos sujeitos a registro, de admissão do pessoal. Está em discussão? Senhor presidente. Senhor auditor Cláudio Canha. O relatório do controle interno também foi considerado motivo de irregularidade? Sim, sim. Eu entendo que isso não seria a responsabilidade do titular lá do Fundo de Previdência, seria do responsável pelo controle interno. Na verdade, foi encaminhado pelo gestor o relatório do controle interno de 2014, não 2013. Não foi impugnado pela instrução de 2013, encaminhado pelo responsável, e no contraditório foi encaminhado atestando do exercício de 2014. E a posição de vacina é sempre que o relatório de controle interno não é objeto de contas, né? Não, tem o responsável pela emissão desse relatório do controle interno. Sim, mas quem encaminhou foi o gestor das contas. Só que ele encaminhou um relatório que não é do exercício de 2013, é 2014. E aí o relatório do controle interno, em princípio, ele está bem preenchido, né? Ou de 2014. Né? Eu entendo que em sede contraditória deveria ser chamado o responsável pelo controle interno, saber qual o motivo que não foi encaminhado. Já teve oportunidade ao gestor, e o gestor encaminhou outro relatório, e não aquele anterior. Mas eu não digo ao gestor, o titular do fundo, ao responsável pelo controle interno. Na verdade, o controle, na minha opinião, ele está tratando aqui uma discussão sem pedir a palavra de Vossa Excelência, nem pediu a parte, então desculpe qualquer informalidade. É o relator. Não, mas até eu estou interrompendo a observação do conselheiro Canha. Eu entendo que a responsabilidade de encaminhamento é a do gestor, e não do agente responsável pelo controle interno. Porque aqui nós não estamos falando mais em falta de problema de conteúdo, mas sim problema de não encaminhamento. Então está. Eu apresento um voto divergente para que seja... O problema é que não se pode nem atribuir a responsabilidade ao responsável pelo controle interno, que provavelmente não faz parte da autuação. Mas sequer foi chamado a eu não estou responsabilizando o responsável pelo controle interno. Sim, mas eu entendo que deveria ser. Não, tá, entendi que está. Então, eu fico pela preliminar de que os autos não estão em condições de serem julgados. E superada a preliminar, então, porque as outras irregularidades são... Vossa Excelência poderia dizer quais são?
Só para eu ter certeza. Então, a questão da falta de credenciamento de instituições para investimentos do fundo e divergência de saldos entre os balanços, SIM-AM e contabilidade. Apenas foi encaminhado o balanço de 2014 e não 2013, e nem retificado de 2013. A minha dúvida a exigência do credenciamento é feita pelo tribunal. Existe alguma lei que exija isso? Tem inclusive normas do Ministério da Previdência. Exige um pré-credenciamento? Sim, credenciamento das instituições, porque tem aquela divisão entre aplicação em letras do Tesouro, de princípio de prudência, então tem uma regulamentação própria. E não foi seguida essa orientação? Não, ele alega que fez o credenciamento, mas não demonstra com nenhum documento. Então, senhor presidente, retirando a irregularidade referente ao controle interno, caso superado, né, a preliminar, e pela aplicação da multa do 87.4G em função dessas duas irregularidades. O conselheiro Fernando mantém sua proposta, então está eliminada a preliminar e aprovado o voto de Vossa Excelência. Tá, em relação às multas, você se acompanha, porque eu tenho uma multa do 87B por um motivo, o outro eu não estou aplicando a multa. Eu acompanho Vossa Excelência. Tá. Na sequência, eu tenho prestação de contas do prefeito municipal 217.686 de 2014, município de Sulina, eu solicito adiamento. Adiado. Tenho 230.053 de 2014, município de Jussara, também a prestação de contas do Poder Executivo no exercício de 2013, responsabilidade sobre Moacir Pereira Valentino. Foram feitos 7 apontamentos em primeira análise de 7 impropriedades, realizado o contraditório. Diretoria de Contas Municipais acolhe parcialmente as justificativas, no mesmo caminho vai ao Ministério Público. E no voto eu faço em separado os itens que foram regularizados como o não atingimento do índice mínimo de 25% da educação. Foi comprovado que a diferença foi aplicada no primeiro trimestre do exercício seguinte, conforme a regulamentação dos gastos com manutenção do ensino. Também foi regularizada o repasse das contribuições patronais ao RPPS. A conta bancária de divergência com saldo não comprovado, apesar da Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manterem essa irregularidade, da análise que fizemos das informações da página 38, a conta, em relação à inconsistência apontada, foram feitas baixas com regularização e diferenças oriundas de inscrições de valores de dívida ativa. Então, teve a conciliação, embora isso não foi observado no cálculo. No exame do documento de páginas 38, há a comprovação disso, por isso que entendo regularizado o item. E a falta de resolução do parecer do Conselho Municipal de Saúde e relatório de controle interno e do balanço patrimonial foram regularizados também. Por isso que a proposta pela expedição de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Moacir Luiz Pereira Valentini, chefe do Poder Executivo do município de Jussara, 2013. Está em discussão? Aprovado. Tenho prestação de contas 233 e 207 de 2014, município de Nova Tebas, exercício de 2013. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva. E a proposta do relator acata a regularidade, não a ressalva, em função de que na verdade, foi apontada a função de assessoria jurídica, contrariamente ao prejulgado 06. Nós tínhamos um servidor que foi cedido pelo município, né, e que foi deslocado para o controle interno. E o cargo de assessor jurídico foi para um cargo comissionado em função desta cessão do efetivo para o controle interno. Com a designação do controlador interno, retornou o assessor ao cargo efetivo, por isso que entendo até regularizado e não motivo de ressalva. Então, essa é a proposta, com essa divergência apenas parcial, pela regularidade das contas, a senhora Heloísa Jansen, prefeita do município de Nova Tebas, exercício de 2013. Regular. Município de Rio Bom, 256.533 de 2014, exercício 2013, a proposta de voto de expedição de parecer prévio recomenda a regularidade das contas do senhor Moisés José de Andrade, do exercício de 2013, conforme
pareceres da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas. Regular. 278.162, 2014, município de Sengés, interessado Eliette Jorge, exercício 2013, após o apontamento inicial de 4 inconsistências, feito contraditório, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público caminham na mesma linha de acolher parcialmente as alegações, né? Entendendo regularizado a falta de encaminhamento de informações de contribuições do INSS, também contribuições retidas dos servidores. Restou, porém, as divergências de saldos também foram apontadas. A única questão que mantém-se com a irregularidade seria um déficit financeiro de 0,96% ao final do exercício. Eu estou pondo a ressalva desse déficit, embora a minha vontade é jogar pela regularidade plena, na medida em que ele pegou o município com menos 32% de déficit em janeiro e está no final do exercício com só 0,96%. Mas ressalvar também não vai prejudicar, mas mostra-se uma boa gestão, independente de se ter demonstrado ou não o cumprimento do artigo 9º e 13º da LRF, a própria evolução do déficit a mês demonstram presume-se a legitimidade da gestão. Então, a regularidade com ressalva, conforme relatado, senhor presidente. Em discussão. Eu entendo pela emissão de parecer prévio pela regularidade plena, por não ter sido demonstrado o cabal descumprimento do artigo 9º e 13 da LRF. Conselheiro Fernando. Eu mantenho o meu prazo porque a motivação do conselheiro Canha é outro da minha regularidade com ressalva, né? Então está aprovado o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço, conselheiro Fernando Guimarães. Concedo a palavra, Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pelas prestações de contas municipais. Câmara Municipal de Carambeí, exercício de 2008, inicialmente foram detectadas 3 impropriedades, feita a devida instrução. Foram apontados pelos pareceres na ressalva quanto à informação incorreta dos valores devidos ao INSS, ocasionando contribuição a menor. Eu entendo que o item é plenamente regular, haja vista a comprovação nos autos de que não houve a contribuição menor, e sim equívoco no lançamento dos dados do sistema SIM-AM, que foi corrigido a posteriori. A outra ressalva é a falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. Nesse ponto eu acompanho o representante do Ministério Público nos autos, procurador Eliseu de Moraes Correia, que não foi localizado nenhum expediente formal dirigido à presidência da Câmara para retenção dos valores devidos ao INSS de apenas 3 vereadores, em face da interpretação de que a contribuição não era obrigatória nos casos de mais de um emprego em razão de diferentes regimes, conforme a orientação do INSS de 2007 e de 2009. Então, eu entendo, acompanhando o representante do Ministério Público, que as contas devam ser julgadas com ressalvas, as contas da senhora Patrícia Kremer, em face da retenção equivocada das contribuições dos agentes políticos ao INSS. É isso. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 21.34.1307, contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu de União da Vitória, responsável de Curti Nelson Júnior. Inicialmente foram detectadas 6 impropriedades. Ao final, restou a ressalva em função da ausência do plano conjunto de interesse comum. Eu verifico que os pareceres entenderam pela possibilidade de conversão em ressalva, tendo em vista a justificativa apresentada de que a entidade havia sido criada recentemente em relação às contas que está em análise, 2007, não tendo conhecimento suficiente para a elaboração do documento, que passou a ser devidamente elaborado a partir do exercício seguinte, 2007.
E entendo também pela conversão em ressalva desse item e sem aplicações de multa, por entender que a justificativa também afasta a aplicação de qualquer sanção. Então, pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Regularidade com ressalva. Os dois protocolos seguintes, senhor presidente, temos o mesmo responsável, Paulo Todero, os protocolos 1451-1401 e 1744-0102. São as contas de 2000 e 2001 do Consórcio Municipal de Saúde de Médio Paranapanema. Os pareceres são uníssonos em considerar irregulares as contas, nos termos do artigo 16.3b, pela ausência, nas contas de 2001, de 20 documentos essenciais à análise da legalidade das contas, e nas contas de 2000, de 26 documentos. Eu acompanho os pareceres, só apenas acrescento a proposta de determinação aos controles internos dos municípios que compõem o consórcio para que verifiquem se houve dano erário em função da ausência desses documentos na prestação de contas. A proposta. Está em discussão. Aprovado. Passo aos atos de inativação. Pelo registro, protocolo 70-59-710, Sueli Aparecida da Silva, 538-76311, Lucila Trouxas, 749-05212, Silvana Domingues, 800-10412, Lucimar Peixoto, 131-3413, Alcides Troian, 82-49713, Márcia Maria Verne, 8602-613, Cicemar Aparecida Daniel Cordeiro, 9840713, Marinês Vicentim, 108-212-13, Henrique Francisco Cirino, 1191-5013, Madalena Micaliken, 139-320-13, Zerontina de Oliveira, 265-059-13, Santa Elizabeth Vioto Gonçalves, 284-495-13, Iolari Catarina Santiago. Todos pelo registro. Em discussão, pelo registro. Protocolo 406-116-13, os pareceres são pela negativa de registro, tendo em vista que houve a incorporação de adicional de insalubridade, sobre o qual incidiu contribuição previdenciária. Perdão, não houve a incorporação desse adicional de insalubridade, mas incidiu sobre ele a contribuição previdenciária. Em vez da negativa de registro, eu entendo pelo sobrestamento dos autos com a instalação de uma tomada de conta especial pelo controle interno, a fim de apurar responsabilidades pelo erro. Está em discussão. Aprovado. Pelo registro, protocolo 46443413, Zeli Martins, 472445513, Aparecida Esgobeiro, 532944313, Rosângela Ribeiro da Silva, 650335313, Odiocélia de Souza Browne, 68590213, Ana Maria Ferrari Brogian, 7047713, José Ari Colombo, 7125613, Aline Niedvisk, 33528014, D'Artagnan Abilhoa, 38903714, Oni Ribas Bueno, 49028514, Márcia Cristina Jacovats, todos pelo registro. Pelo registro. Os processos de pensão 277804113, Tereza dos Santos Trento, 29062213, Nelly Padilha de Souza, 71061714, Sueli Jacob Chaves e 887814, Darli Terezinha Basso Johnson, todos pelo registro. Pelo registro. Protocolos de revisão de proventos 82068712, Nilda Fraga de Aragão, 83951512, José Gomes de Oliveira, 84002512, Francisco da Silva Ramos, 50495913, Tereza Pinto de Lara Canelo, 84015712, Eva Camargo de Jesus, 532766313, Marisa Verderi Riccieri, 563713, Nádia Maria Alcântara Figueiredo, 61081313, Douglas José Gomes, todos pelo registro. Pelo registro. Processo de admissão de pessoal 355861311, atinente ao concurso público 1 de 2011,
do município de Quedas do Iguaçu, diversos admitidos para diversos cargos, acompanhando os pareceres pelo registro. Pelo registro. Protocolo 57930311, concurso público 2 de 2010 do município de Toledo para contratação por tempo indeterminado de agente comunitário de saúde e agente comunitário de combate a endemias. São diversos admitidos, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Legalidade. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e vou pedir licença ao auditor Tiago Barbosa para relatar a minha pauta, haja vista a possível retirada em representação desse tribunal do conselheiro Fernando Guimarães. Os protocolos 242, 179, 13, município de Sarandi, e 307, 939, 13, Arapuã. Ambos tiveram alerta através de decisão monocrática. DCM e Ministério Público são pelo encerramento, e esta também é a proposta do relator pela perda de objeto ao encerramento. Pela aprovação. O protocolo 400, 866, 13, município de Atalaia, também é o mesmo caso, já houve o alerta em decisão monocrática, DCM e Ministério Público são pelo encerramento e o relator acompanha pela aprovação. Protocolo 983-067-14, Câmara Municipal de Céu Azul, tomada de contas extraordinária, segunda Câmara, através do acórdão 5226-14, volta para este plenário, onde a DCM manifesta-se pela regularidade das possíveis irregularidades encontradas anteriormente. O Ministério Público também é pela regularidade, e faço extensa fundamentação para pugnar também, acompanhando diretoria e Ministério Público, pela improcedência da tomada de contas, haja vista que documentação sana em propriedades, e, assim sendo, a Câmara Municipal de Céu Azul pode ter suas contas julgadas regulares. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 804-665-12, município de Curitiba. Trata-se de transferência. Município de Curitiba, Associação de Pais e Professores. A DAT conclui pela regularidade, fazendo algumas ressalvas e também recomendações. Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 353-91-13, prestação de contas de transferência, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, DAT pela regularidade com recomendações, Ministério Público também, e esta é a proposta do relator. Está aprovado. O 605-410-13, também manifestações com recomendações da DAT e do Ministério Público, o relator acompanha pela aprovação. Protocolo 883-011-14, trata-se de expediente que requer a servidora inativa Elaine Cristina Merger, solicitando conversão de suas licenças especiais não usufruídas, correspondentes ao 7º quinquênio e 18 dias restantes do 6º quinquênio, em pecúnia. DGP manifesta-se que a interessada não usufruiu as licenças. Diretoria Jurídica também se manifesta, bem como o Ministério Público, e a proposta é pelo deferimento. Está aprovada. O protocolo 308-952-15
Também é expediente da servidora inativa Alba Nancy Machado. Requer conversão de sua licença especial, correspondente ao 6º quinquênio em pecúnia. Também as manifestações são pelo deferimento e esta é a proposta do relator, que está aprovada. Protocolo 256.355.14, Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cafelândia, 2013, DCM pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade. O 274.414, Autarquia Municipal de Serviços e Produção de Cornélio Procópio, 2013, DCM e Ministério Público também opinam pela regularidade. E o 551.616.14, Secretaria de Saúde de Almirante Tamandaré, 2013, DCM e Ministério Público opinam pela regularidade e o relator acompanha. Em discussão os 3 protocolados pela aprovação. O protocolo 168.13, município de Quitandinha, 2012, responsável Valfrido Eduardo Prado. A DCM opinou pela irregularidade das contas. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas de 3,41%. Obrigações financeiras frente às disponibilidades de 1.491.789 e após recálculo 615.884,24. A unidade ainda manifestou-se pela imposição de multas ao gestor, bem como o Ministério Público pela irregularidade, acompanhando a DCM. Eu faço uma análise observando que o déficit de 3,14% é inferior às decisões que temos tomado nesse tribunal, pode ser convertido em ressalva. E observo também que o déficit, que era de 1.490.000, passou para 615.884, observando que, na educação, o índice registrado foi de 27,37% e teve um excesso sobre os 25% na educação de 509.687. E no setor de saúde, aplicação de 20,75%, um excedente de 1.205.476. Então, entendo que podemos propor o voto pela regularidade com ressalvas das contas do município de Quitandinha, 2012, responsabilidade de Valfrido Eduardo Prado, com a aplicação de multa do 87.3G de 725,48 pelo resultado financeiro deficitário e do 87.3G também de 725,48, dado o déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, em ambas eu entendo que são regulares. Uma por não haver a demonstração analítica do descumprimento do artigo 9º e 13, e na segunda também, conforme pré-julgado, que não há demonstração de quais seriam as obrigações contraídas em relação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o meu voto é pelo parecer prévio, pela regularidade das contas. Conselheiro Fernando Guimarães. Na verdade, eu tenho uma concordância parcial com o senhor Canha em relação ao artigo 42. Em relação ao déficit, não. O déficit financeiro de fontes não vinculadas, né? A outra. Essa eu mantenho, acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém uma multa, portanto. Então, está aprovado o voto. A aplicação da multa pelo resultado financeiro deficitário. Está aprovado. O protocolo
322.426.11, município de Cambé, tomada de contas extraordinária, conselheiro Fernando Guimarães. Se não me falha a memória, em função de parte da matéria discutida, eu declaro a minha suspeição. Trata-se de vínculos de cooperação, não é? Perfeito. Então, solicito minha suspeição nesse protocolo. Então, agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da pauta. Está convocado, portanto, para compor o quórum o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Trata-se de tomada de contas extraordinária, município de Cambé, transferências voluntárias, exercícios de 2010 a 2012, no valor de R$ 19.266.172,97, para a prestação de serviços para o desenvolvimento de programas na área de saúde. O despacho de número determinou a conversão do feito em tomada de contas extraordinária, a intimação do município para que prestasse contas dos anos de 2010 e 2011 e também do exercício de 2012 através do CIT, no prazo de 30 dias. O município de Cambé apresentou defesa, bem como o Instituto Atlântico. A municipalidade afirmou que as contratações se deram em virtude da iminência dos riscos de uma epidemia de dengue. A entidade apresentou relatórios de atividades, parecer da Secretaria Municipal de Saúde e reportagens demonstrando ações desenvolvidas pelo Instituto. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela irregularidade das contas em razão da ausência de prestação de contas e da contratação de agentes em desrespeito a dispositivo legal. Concluiu que a documentação apresentada não comprova despesas realizadas e que estas não atendem à legislação correlata. Em derradeira instrução, sugeriu recolhimento integral dos recursos pelos agentes e aplicação de multas. O Ministério Público de Contas acompanha o entendimento da DAT. Faço fundamentação, lembrando que a tomada de contas decorre de auditoria realizada pela Unidade Técnica DAT sobre repasses realizados pelo município à entidade privada, Centro Integrado de Apoio Profissional. Mas no decorrer dos trabalhos, a equipe constatou fatos relevantes relacionados a repasses à APMI e ao Instituto Atlântico. No que concerne aos repasses efetuados à APMI, há julgamento através do Acórdão 737/12 do Pleno, que determinou o encerramento do convênio em no máximo 12 meses. Portanto, os autos tratam exclusivamente dos repasses realizados ao Instituto Atlântico, no qual a DAT constatou que na execução do convênio, cobrança de taxa administrativa, bem como contratação de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, utilizando-se deste instrumento, o que contraria a Lei Federal 11.250/2006. Sobre as irregularidades apontadas pela DAT, o tribunal possui vasta jurisprudência, recente, diga-se, que relacionam no voto decisões da primeira Câmara, relator Iven Scherper Linhares, do Pleno Durval Matos do Amaral, da primeira Câmara também Durval Matos do Amaral, vários aprovados também no Pleno e na segunda Câmara. Nos acordos acima, fica claro que a cobrança de taxas administrativas que não sejam de cunho indenizatório, devidamente motivados e detalhados em planilhas, é expressamente vedada pela Resolução 3/2006 deste Tribunal, artigo 5º, e, repito, abaixo o artigo 5º. E como bem apontado pela ADT, os requeridos não lograram êxito em provar que a aludida taxa possui caráter indenizatório, uma vez que ausentes documentos capazes de afastar a irregularidade apontada.
Também os acordos referidos demonstram que a contratação de agentes comunitários de saúde e agente de endemias por meio de pessoa interposta em afronta aos artigos 2º da Lei 11.250/2006. Repito também o artigo 2º, aliás, é bom que eu o leia. O exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, nos termos desta lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos, agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou funcional. Deste modo, caracterizada a afronta à Lei 11.350/2006, bem como o princípio constitucional, artigo 37.2 da Carta de 88. Ainda não foram apresentados documentos hábeis ao exame das contas, tais como extratos bancários da conta corrente, da conta à aplicação, conciliação bancária e saldo das aplicações financeiras. Assim, acompanho integralmente a análise realizada pela Diretoria de Análise de Transferência em sua instrução 64.7012 e 146.15 e proponho, pelo provimento da tomada de contas extraordinária, para julgar irregular a transferência voluntária recebida pelo Instituto Atlântico, no município de Cambé, durante exercícios de 2010 e 2012, 2010 a 2012, com fundamento no artigo 248, 1 e 2 do Regimento Interno, em razão da ausência de prestação de contas, com documentos hábeis à análise da cobrança de taxa de administração e da contratação de agentes de saúde e de endemias, em desrespeito a dispositivo legal, responsabilidade do senhor Arthur Eliakim Montagnini, de 22 de 2 de 2010 a 24 de 7 de 2011, de Marcos Antônio Serra, 25 de 7 de 2011 a 25 de 7 de 2017, e do prefeito municipal de Cambé, João Dalmácio Pavinato, determinando recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 19.266.172,97, devidamente corrigidos de forma solidária pelos senhores presidentes do Instituto Atlântico, Arthur Eliakim Montagnini e Marcos Antônio Serra, períodos também aqui apontados, e do senhor João Dalmácio Pavinato, prefeito municipal de Cambé, ao Tesouro Municipal, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei 113/2005, uniformização de jurisprudência 3, em razão da ausência de prestação de contas, com documentos hábeis à análise das contas, da cobrança de taxa administrativa e da contratação de agentes em desacordo com a legislação pátria. Aplicação de multa individualmente ao senhor João Dalmácio Pavinato, prefeito municipal de Cambé, ao senhor Marcos Antônio Serra, presidente do Instituto Atlântico, no valor de R$ 725,48, artigo 87, 3b da Lei 113/2005, em razão da ausência de prestação de informações no CIT. Inclusão do nome do senhor Arthur Eliakim Montagnini, presidente da entidade no período de 22 de 2 de 2010 a 24 de 7 de 2011, do senhor Marcos Antônio Serra, presidente do Instituto Atlântico no período 25 de 7 de 2011 a 25 de 7 de 2012, e do senhor João Dalmácio Pavinato, prefeito municipal, na condição de repassador dos recursos no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Remessa de cópia destes autos
ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Justiça e à Secretaria da Receita Federal para a adoção das medidas cabíveis nos respectivos âmbitos de atuação. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, fiquei com uma dúvida que me parece que é pequena. Vossa Excelência relatou com bastante detalhe e há, no voto de Vossa Excelência, a devolução integral dos recursos e uma referência de que não foi apresentada prestação de contas com documentos hábeis a comprovar. Aí, nesse ponto, Vossa Excelência falou da taxa de administração. Mas os documentos não comprovam nenhuma espécie de gasto. Pelo menos a diretoria entende que não foi possível, com a documentação apresentada, fazer uma análise desta tomada de contas. Ok. Ainda em discussão? Senhor presidente, não para divergir, é apenas a minha preocupação quanto à fundamentação. Vossa Excelência elencou 248, 1 e 2, que é omissão na prestação de contas e infração à norma legal regulamentar. Eu entendo que para haver a devolução por dano ao erário, também seria incluir o inciso 3º, dano ao erário decorrente de ato ilegítimo e antieconômico. Já está incluído. Agradeço a lembrança de Vossa Excelência e está aprovado o voto. Minha pauta está esgotada e, para fecharmos com chave de ouro esta sessão, Dr. Tiago Barbosa Cordeiro. Nem tanto, senhor presidente. Senhor presidente, senhor auditor, senhor procurador, tenho inicialmente 2 processos de alerta que são similares. Processo 538-166 de 2010, do município de Vera Cruz do Oeste, e o 622-108 de 2010, do município de Centenário do Sul. Esses 2 processos tiveram uma tramitação problemática e, ao final, dado o decurso de tempo, as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público em ambos os processos pelo encerramento do feito por perda de objeto. E a proposta, então, segue essa linha pelo encerramento e arquivamento desses 2 processos. Pela aprovação. Tem uma tomada de contas extraordinário, processo 581-25 de 2002. Essa tomada de contas extraordinária foi instaurada em razão de um acórdão do Tribunal Pleno 382 de 2008. Nesse caso, havia, a partir de um relatório de inspeção, a indicação de dano na movimentação de recursos do Fundef pelo município de Ubiratã nos exercícios de 1999 e 2000. E no relatório de inspeção haviam sido apontados como responsáveis por esse desvio os senhores Tomás Isidro de Lima, ex-prefeito daquele município, que faleceu em 14/7/2001, e o senhor Dair Petrica, que era, à época, secretário municipal de Educação. Aqui também a tramitação teve uma pausa expressiva, mas foram tomados as medidas para apuração das responsabilidades, e a Diretoria de Contas Municipais, em relação ao senhor Dair Petrica, concluiu que a documentação não comprovaria a responsabilidade do mesmo em relação às irregularidades na aplicação dos recursos do Fundef. Por sua vez, como já adiantei, o ex-alcaide Tomás Isidro de Lima faleceu em 2001 e também se levantou, por meio da instrução, algumas diligências que não deixou esse gestor nenhum bem, de modo que o ressarcimento desses recursos que teriam sido, então,
malversados, não é possível em função dessas circunstâncias, razão pela qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas opinam pelo trancamento do processo nos termos do artigo 20 da Lei Complementar 113 de 2005, e a proposta que apresento, então, para a apreciação do colegiado é pelo trancamento dessa tomada de contas extraordinária e seu arquivamento. Aprovado. Tenho ato de inativação 24895 de 2012. Nesse caso, foi concedida uma aposentadoria numa linha funcional, número 4, à professora Tomiko Faleiros. Isso em 2011, julho de 2011. Já em agosto de 2011, foi suspenso o pagamento desse benefício, tendo em vista que a servidora acumulava aposentadoria em outras 2 linhas funcionais. Ao final, ela fez sua opção e há aqui uma resolução que foi editada em 2013, cancelando o benefício, razão pela qual as manifestações da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do Ministério Público são pelo arquivamento do feito por perda de objeto. E essa é a proposta que apresento pelo encerramento do processo e o arquivamento por perda de objeto. Arquivamento. Ato de inativação 469-939 de 2012. Trata-se de aposentadoria concedida pelo município de Londrina à servidora Terezinha de Jesus Guilherme, no cargo de professora. Senhor presidente, esse processo, ele discute a questão da forma do cálculo que o município de Londrina aplica nos casos de professores, porque a legislação daquele município permite uma variação da carga horária de 20 a 40 horas semanais. Após algumas diligências, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal atesta que houve a comprovação do período de 25 anos de efetivo exercício das funções de magistério, analisa as justificativas que foram apresentadas pela origem, opina pela legalidade e registro. Informa, em relação à questão, que foi editada pelo município de Londrina a Lei 11.949 de 2013, dando suporte à forma de cálculo realizada no caso versado. A unidade assinala que, embora se verifique que o cálculo adotado não está de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, a forma que foi utilizada é a que melhor atende ao princípio da contributividade. O Ministério Público de Contas manifesta pela negativa de registro, aduzindo que o artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003 permite, que fundamenta, então, o benefício, permite o cálculo da aposentadoria com base na última remuneração, de forma que o cálculo fundado na média salarial só deve ser utilizado para as inativações decorrentes do artigo 40 da Constituição Federal, do artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003, o que não é o caso da servidora. Eu trago no voto, senhor presidente, diversas decisões desse tribunal, acórdãos do Tribunal Pleno 7575/2014, 5368/2014, 3984/2014, que fixaram o entendimento que a fórmula de cálculo adotada está em consonância com os princípios que regem a matéria especial quanto à contributividade. Também trago aqui alguns trechos de 2 decisões, uma das quais o acórdão 919 de 2015 da primeira Câmara, e também um outro precedente, de forma que entendo que, ainda com a edição dessa lei pelo município de Londrina, de se dar o registro ao decreto que concedeu a inativação à professora, tendo em vista a situação
peculiar daquele município. Então, o voto é pela legalidade de registro. Legalidade. Desculpe, senhor procurador, pede a palavra. Eu não me recordo de ter desses acórdãos aí, mas, enfim, na verdade, nós estamos discutindo aqui sobre um regime constitucional de aposentadoria. A servidora fez opção por se aposentar-se pela regra de transição, que é o artigo 6º da emenda 41 de 2003. Esse artigo 6º, ele é muito claro na fixação da remuneração do cargo efetivo. Não é pela média das contribuições a que faz referência o artigo 40, parágrafo 1º da Constituição. Ou seja, neste caso, nós estamos dando guarida a uma norma local que seria flagrantemente inconstitucional. Aliás, o Tribunal de Contas do Paraná, ao editar o acórdão 3551/04, ele deu atenção ao princípio da contributividade, ou seja, todas as horas trabalhadas além da jornada, neste caso a informação de que haveria um regime praticamente de duplicação de carga horária, não é? E que houve contribuição sobre esta remuneração, este aspecto é atendido pelo Acórdão 3155 de 2014, que é a revisão do pré-julgado 7, na medida em que essas contribuições permitem que o servidor tenha esses valores a que ele contribuiu exatamente apoiados proporcionalmente, claro, ao período contributivo, apoiados nessa decisão do tribunal. Então, deveria compor os proventos, a remuneração do cargo efetivo com estas verbas transitórias proporcionalizadas, ou seja, atende perfeitamente o princípio contributivo. Se nós mantivermos essa posição, a meu ver, há uma flagrante inconstitucionalidade, porque o servidor faz a opção, né? Ele faz a opção ou pelo artigo 40, né? Ou faz a opção por uma das regras de transição. Uma delas se referia à média, né? Que é o artigo 2º da emenda 41. Não é o caso, ele faz a opção pelo artigo 6º. Então, me parece que não há prejuízo nenhum à professora em que se determine a revisão do cálculo dos proventos com a remuneração do cargo efetivo, ou seja, todas as verbas de caráter permanente que ela detém, acrescido das verbas transitórias calculadas proporcionalmente. Não tenho aqui a memória de cálculo, mas tenho a impressão que, inclusive com a paridade, não é, esta servidora acompanhará, não é, a remuneração. Essa é a grande diferença. Se aposenta pela média, ela vai ter um valor único que será reajustado pelo índice que adotar o município para o reajuste dos seus inativos. Então, neste caso, se ela faz a opção pelo artigo 6º, é porque ela quer uma vinculação ao regime de paridade, né? Então, me parece que, embora a impressão primeira que se faz é de que a justiça, neste caso de homologação dos cálculos pela média, eu considero mais prudente ao tribunal que determine a retificação do cálculo com a remuneração do cargo efetivo mais as verbas de caráter transitório calculadas proporcionalmente na forma do artigo do pré-julgado 7, Acórdão 3155/14. Seria isso. Senhor relator, só uma pequena dúvida. O tribunal já votou aposentadorias semelhantes. Senhor presidente, posso... Não, você não é senhor relator. Vou tentar tranquilizar Vossa Excelência e também contrapor os argumentos do nosso procurador. Senhor presidente, de fato,
o tribunal já julgou dessa forma que fiz a proposição. O caso do município de Londrina, como já adiantei, ele tem uma legislação municipal que prevê não um cargo de docente de 20 e mais um outro cargo de 40 horas. Ele prevê um cargo de 20 a 40 horas. Né? Então, essa é a situação específica. Eu entendo que, de uma forma ou de outra, né, sei que há previsão não há previsão com esse fundamento para a aplicação da média aritmética das maiores contribuições, mas eu entendo que, de uma forma ou de outra, essa metodologia, ela pondera, ela faz uma média que também seria obtida da forma que Vossa Excelência propõe. Não saberia dizer qual a situação que seria a melhor para a servidora, né? Até porque essa questão muitas vezes pode ser variável ao longo do tempo. Mas eu vou aproveitar aqui que tem um texto bastante explicativo que consta do Acordo 919 de 2015 da primeira Câmara, de relatoria do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. E diz o seguinte, o texto: a solução encontrada pela entidade reveste-se de razoabilidade. Conforme tecido no decisum, trazido à baila pela unidade técnica, a jornada variável pode levar a distorções no cálculo dos proventos, que se valem unicamente do valor da última remuneração. Claro, aqui não estamos pensando na última remuneração com essa ponderação das verbas transitórias. Então, prossegue o texto. Em determinados casos, é possível que o servidor tenha exercido seu labor durante a maior parte do tempo de serviço sobre a jornada de 20 horas e, ao final, passe a laborar por 40 horas semanais, resultando no incremento de seu último holerite. De modo contrário, pode o servidor, durante anos, trabalhar 40 horas por semana e, ao término de sua carreira, passar a exercer 20 horas semanais, reduzindo consideravelmente sua última remuneração. A observância à literalidade da regra constitucional, na hipótese em exame, pode gerar, ora prejuízos ao servidor aposentado, ora ao sistema previdenciário. Nesse sentido, lançar mão da média salarial para aferir o valor dos proventos respeita, indubitavelmente, o princípio da contributividade, contemplando a constitucionalidade do método de cálculo da inativação. Aqui também há um trecho do Acórdão 3.984/2014, que é da relatoria do conselheiro Ivan Bonilha, e ele diz o seguinte: no caso do exame, conforme expôs o recorrente, a jornada de 20 horas semanais, na qual se baseava a remuneração da servidora à época da aposentadoria, foi exercida somente por 6 meses. Durante a maior parte de seu tempo de serviço municipal, a servidora exerceu jornada superior a 20 horas semanais, recebendo remuneração superior àquela constante do último holerite sobre a qual incidiu contribuição. Há casos em que a situação pode ser oposta desses autos, ou seja, em que o servidor tenha elaborado a maior parte do tempo em jornada de 20 horas e, no final, exercido carga horária maior, não parecendo razoável que receba proventos com base na última remuneração, sem ter contribuído durante todo o tempo de serviço sobre o valor mais elevado. Assim, aqui, a fundamentação, temos que a aplicação irrestrita do entendimento de que os proventos deverão corresponder à totalidade da última remuneração geraria, no primeiro caso, o locupletamento indevido do sistema previdenciário, que se beneficiaria de toda a contribuição previdenciária dos anos anteriores, excedentes às 20 horas semanais sobre as quais a servidora contribuiu. Na outra hipótese, o órgão previdenciário sofreria considerável prejuízo. Como bem consignou a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, no caso dos servidores ocupantes de cargo de magistério, que possuem carga horária variável, não há como se conceder provento simplesmente com base na última remuneração do servidor. E aí prossegue. Eu sei que a proposta do doutor Eliseu não seria de se pegar unicamente a última remuneração sem essa ponderação. Mas eu entendo ainda que, embora seja também uma proposta aceitável, o município de Londrina tem agido dessa forma e eu, nesse momento, ainda defenderia que se registrasse essa inativação, mas também, claro, há a possibilidade de que isso seja estudado com mais detalhe e evolua para a solução que o
procurador sustenta, será melhor. Senhor procurador. Senhor presidente, eminente relator, eu vejo que Vossa Excelência está de bom coração com a professora e nós também temos o mesmo propósito. O que eu vejo é que, na verdade, há um erro básico no município de Londrina, ou seja, a carga horária é 20 horas ou é 40 horas? Ou é de regime de tempo integral? Né? São essas as categorias que normalmente tem. Se ela é titular de uma linha funcional de 20 horas e ela é convocada a fazer horas extraordinárias, isto pode ser feito e é transitório no interesse da administração e também com a aquiescência do professor. Não deve ser obrigado a fazer uma jornada superior que não tenha base legal. Agora, como o município, Vossa Excelência relator, tem uma flexibilidade de carga horária, já começa o erro por aí. Não é? Entre 20 e 40, não se sabe exatamente qual é a carga horária do professor. É o talante da administração. Quer dizer, isso está completamente errado. Você faz um concurso público para uma linha funcional de 20 horas, ou para uma linha funcional de 40 horas, ou para 2 linhas funcionais de 20 horas. Né? Então, me parece que o erro básico está na origem da própria formatação dos cargos do magistério. E aí o tribunal, para, digamos assim, não prejudicar o interesse de quem laborou nesse regime de flexibilidade, acaba por recepcionar uma lei municipal flagrantemente inconstitucional. Porque se ela faz a opção pelo artigo 6º, a base de cálculo é a remuneração no cargo efetivo. E qual é a remuneração no cargo efetivo? É de 20, é de 30, de 40, né? Quer dizer, aí que vem o problema. Então, eu até acho, se Vossa Excelência permitir, uma determinação ao município para que corrija a legislação municipal e fixe exatamente como deve fazer, né, as linhas funcionais do magistério. Não estou sendo contra o município de que venha a postular de seus servidores as horas extraordinárias, mas elas terão que ser caracterizadas como tal. E o próprio tribunal admite hoje, pelo acordo 315514, que essas verbas sejam proporcionalizadas. Senão nós ficamos realmente num ambiente de insegurança. Não é? É inconstitucional, daqui a pouco vem uma ação que reconheça essa inconstitucionalidade, e aí talvez com prejuízos até maiores, se os efeitos não forem adotados prospectivamente, né? Então, me parece que o município de Londrina tem que corrigir a sua legislação. Né? Eu acho que nesse propósito é o parecer ministerial. A doutora Célia é uma procuradora que se dedica muito a esses regimes de aposentadoria, e tenho certeza que no município de Londrina, da qual ela já há algum tempo tem trabalhado, ela tem se esforçado para corrigir algumas anomalias que lá estão sendo verificadas, e uma delas é exatamente esta. Né? Então, o ideal, nos termos do parecer ministerial, seria negar registro com uma determinação à correção da legislação para posteriormente exame do tribunal. Mas se Vossa Excelência já ponderou que vai manter o registro, eu pelo menos considero que o tribunal deveria fazer uma determinação para a correção da legislação na forma do parecer ministerial. Senhor presidente, só senhor relator, apenas alguns comentários finais. Eu não tenho muita certeza, pelo contrário, de que seria irregular a legislação municipal que estabelece essa carga horária variável. Mas essa legislação... eu vou solicitar vistas. Eu acho que eu tenho que também... não tenho certeza do que é o mais correto, eu vou solicitar visto para estudar o processo. Objeção do relator, vistas ao auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, só vou terminar esse comentário, só para não me perder aqui.
e deixar até como contribuição para as vistas que o auditor Cláudio Canha vai ter. A lei que estabelece essa possibilidade da carga horária variável, Vossa Excelência colocou que seria incorreta, eu não tenho muita certeza, mas há então essa lei da carga horária variável é de 94, acho que teve uma alteração em 2004, e há essa lei de 2013 que então estabeleceu que, no caso das aposentadorias com fundamento no artigo 6º da emenda constitucional, seria feito dessa forma. E aqui, Vossa Excelência sugeriu a emissão de uma determinação. Ocorre que, num processo justamente que foi apreciado em 2013, e eu fui o relator, o acórdão 4.722 de 2013 da segunda Câmara, isso já foi debatido, e eu sugeri, foi aprovado pelo colegiado, a emissão de uma recomendação para que o município de Londrina adotasse as providências necessárias, e aí abre aspas, para regulamentar a forma de cálculo dos proventos de servidores ocupantes de cargo com jornada variável, concedidas com fundamento no artigo 6º da emenda constitucional 41 de 2003. Então, eu não peguei a data, não sei se essa legislação de 2013 foi editada em face dessa recomendação, ou, enfim, essa matéria já estava sendo discutida. Então, só esses comentários finais para dar uma ideia geral da situação em relação a esse assunto. Senhor presidente, prossigo então com uma aposentadoria, o processo 309-498-2013, é uma aposentadoria concedida a agente educacional do Estado, Fátima Regina Silva Macedo. Aqui, senhor presidente, foi um processo já com uma certa data, foi discutido nesse processo a questão do atraso no encaminhamento do processo e também a ausência de indicação do valor dos proventos no ato de inativação que foi publicado. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade e registro do ato com aplicação de multa, tanto uma multa em relação ao atraso, outra multa em relação à falta de indicação do valor dos proventos, aqui em descumprimento à norma desse tribunal. O Ministério Público segue nessa mesma linha, propõe, no entanto, só a aplicação de uma multa em razão de descumprimento de determinação descumprimento da Instrução Normativa 69 de 2012. Esse tipo de processo já foi debatido muitas vezes há algum tempo atrás, e aqui, em razão dos antecedentes, do termo de ajuste que foi firmado, a proposta que apresento é pela legalidade de registro sem aplicação das sanções. Legalidade. Tenho outra inativação, 136472 de 2012. Nesse caso, senhor presidente, é o processo que o doutor Eliseu teve nova audiência, e eu havia mencionado na última sessão que o parecer do Ministério Público de nova audiência concorda com o voto que havia proferido, e também havia mencionado que o doutor Eliseu me sugeriu, um pouco antes da última sessão, que fosse analisada a possibilidade de instauração de uma uniformização de jurisprudência. A discussão é acerca da forma de incorporação da verba TID aos vencimentos dos servidores. E porque o Estado tem considerado que essa verba, que é aquela de dedicação exclusiva, seria já inerente, seria uma verba permanente inerente ao próprio cargo. E o tribunal, pelo que verifiquei, com a ajuda do servidor da DICAP, o analista João Arthur, o tribunal realmente tem ora se posicionado num sentido, ora se posicionado em outro sentido. Eu trago aqui alguns exemplos.
no processo 258331 de 2014, de relatoria do conselheiro Durval Amaral, e também no processo 80120 de 2014, de relatoria do conselheiro Artagão de Matos Leão. Nesses dois processos, as decisões foram no sentido de que essa verba, que é o regime de tempo integral e dedicação exclusiva da carreira do magistério público, seria verba permanente. Por outro lado, no processo 692259 de 2013, relatoria do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, e aqui é um exemplo oposto, foi negado o registro, entre outros fundamentos, pelo fato de que a entidade previdenciária não havia justificado a incorporação integral dessa verba. Então, senhor presidente, com essas breves considerações, eu entendo que cabe, de fato, a instauração de uma uniformização de jurisprudência visando apreciar essa situação relativa à verba do regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Está aprovada a proposta. Obrigado. Tenho, por fim, o processo de embargo de declaração 201210 de 2015. São embargos interpostos pelo senhor Jair Antônio Morgan contra, e aqui solicita efeitos infringentes, contra o acórdão de parecer prévio 527 de 2014 da segunda Câmara. Esse acórdão recomenda que as contas do embargante, prefeito de Nova Prata do Iguaçu no exercício financeiro de 2008, sejam julgadas irregulares com a aplicação daquela multa do parágrafo 4º do artigo 87 da Lei Complementar 113 de 2005, em razão justamente da irregularidade das contas. E em relação à aplicação dessa multa, que o embargante se rebela, entendendo que há contradição no acordo. Aqui a situação é muito simples. Eu permaneci como relator do acordo, mas fui derrotado quanto à aplicação da multa. Venceu a proposta do conselheiro Ivens Scherper Linhares de aplicação dessa multa, e aqui me parece que Vossa Excelência e o auditor Cláudio Augusto Canha já conhecem a minha posição de que em parecer prévio não há julgamento, então não seria aplicável essa multa. E aqui a alegação de contradição seria justamente porque no acórdão ficou ainda indicado o texto do meu voto contra a aplicação dessa multa, e ao final ficou, na parte dispositiva do acordo, ficou indicada a aplicação da multa, vencido o relator, conforme voto do conselheiro Ivens Linhares. Esse processo até foi encaminhado para que o conselheiro se manifestasse, e ele acrescentou aqui uma fundamentação para a aplicação dessa multa, de forma que entendo que não há contradição em termos estritos, de modo que eu apresento o voto pelo conhecimento do recurso, mas não provimento, mas também proponho aqui de ofício que seja acrescentado à fundamentação do acórdão o texto justamente que foi lavrado pelo conselheiro Ivens Linhares em despacho que foi proferido nesse processo. Então, é essa a proposta em relação a esse embargo de declaração. Apenas esclarecendo, resumindo, senhor presidente, Vossa Excelência fez uma cara de que não estava entendendo, esclarecendo que, a meu ver, não há contradição no acórdão, mas fica acrescentada aquela fundamentação mais detalhada que foi apresentada pelo conselheiro Ivens. Perfeito. Em discussão, aprovado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e
A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 26 de agosto, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.